Muitos viram o vídeo que nós vamos soltar agora na internet, na semana passada. Solta aí, e alguns certamente já viram isso. Deixa ele. Se aconteceu alguma coisa, a gente botou a mão nele, até a mãe chegar aí. Só pra ver. Segura a porta aí. Não adianta, viu o quê? A gente não pode bater nele, a gente não pode segurar ele. A mãe também, a mãe não chama não. Deixa a mãe vir, mas ele tem que ver o que ele está fazendo. Aurinho, não segura. Não segura. Não segura. Que o menino vai pagar tudo. Solta a cadeira. Dona Celeste, solta ele. Solta. Pode soltar. Eu quero saber a orientação educacional, com assistente social, com a polícia. O que a gente faz com uma criança dessa? Se você... Olha. Tomba. Olha isso. Isso. Tomba. Isso, vai. Não mexa no original, hein? Eu já Olha disse só. não, hein? Fernanda. Deixa aí. Eu tenho que aceitar o que desse menino. Chamar o bombeiro. Chama. Chama a polícia. Bombeiro é o quê? Senta aqui, o bombeiro, gente. Vamos lá, Deus. 93. Recai sobre nós. Ô, Edson. Roberta, chama a polícia aqui pra mim, por favor. Bata uma salva de palmas para os professores, irmãos. Os professores merecem reconhecimento. Imagina professores lidando com uma criança assim. Diga: filhos precisam de pais. Vocês estão aí? Parece que vocês não acreditaram nisso. Diga: filhos precisam de pais. Diga: meus filhos precisam de mim. Irmãos, crianças que são resultado de frutos de lares desestruturados, disfuncionais, eles são uma resposta. Essa criança não tem culpa de estar agindo como está agindo, não tem culpa nenhuma. Há uma história atrás disso aí, que nós não conhecemos, não sabemos. E eu fico assim, penalizado em ver como os professores e profissionais que têm que lidar com as crianças e não sabem mais como fazer isso. Essa é uma criança pequena e outros têm apontado estiletes para professores, têm os ameaçado de morte. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo descansa no maligno. E nós precisamos, nesse tempo que se chama hoje, irmãos, no mundo chamado pós-moderno, que por estar nas mãos do maligno vai de mal a pior. Claro que nós descobrimos tecnologias novas, claro que nós descobrimos recursos novos para facilitar a nossa vida, mas o ser humano é o ser humano, ele precisa de Deus e ele precisa de família. Quando Deus criou Adão, não criou Adão e João, criou Adão e Eva, macho e fêmea, e os constituiu família, e disse a eles: agora procriem-se, multipliquem-se e encham a terra. E o propósito de Deus era que, assim como as águas cobrem o mar, a glória de Deus cobrisse todas as famílias da terra, todas as pessoas. É por isso que ele toma Abraão e diz: Abraão, eu tenho um projeto de família para você. Não é só você e Sara, você com 100 anos de idade, a sua mulher já
também bastante desgastada pelo tempo, já fora do uso das mulheres, do costume das mulheres, já não podendo engravidar, eu vou dar filho a você, eu vou dar sucessão a você, eu vou dar uma família para você. Olha para o céu, olha para o mar, eu vou te dar uma família inumerável. E foi muito natural, até a Sara rir, porque do ponto de vista humano era totalmente impossível uma estéril e agora já sem o costume das mulheres, já não ovulando mais, ter filhos. Foi muito natural, não foi sinal de incredulidade. É que a gente olha a história toda, nós lemos a história toda, contada toda, nós já sabemos o fim da história. Mas irmãos, o projeto de Deus se chama família. Foi Deus quem lá no Éden estabeleceu homem e mulher e prole, e família, porque a família é necessária. As pessoas já reconhecem que uma sociedade com uma família desestruturada certamente será uma sociedade desestruturada. Não adianta mudarmos modelos e métodos, a realidade do ser humano é uma só, nós somos o que somos. Essa criança precisa ser amada, precisa ser compreendida, precisa ser educada, precisa ser corrigida. Mas nós não estamos falando dessa criança, vamos falar das nossas crianças agora. Nós estamos nesses 40 dias de jejum e oração, buscando a Deus, pedindo compreensão da palavra dEle, e buscando o poder do Espírito dEle, para fazer com que a nossa família não seja uma família desestruturada e uma família disfuncional. Você pode dizer, pastor, graças a Deus a minha família não tem ninguém como esse garotinho aí. Mas irmãos, essa não é a única disfunção, esse é um nível alarmante, claro. Mas nós temos pessoas de famílias de classe média alta que ateiam fogo em mendigos na rua, em indígenas. Vocês viram isso aí? Será que é falta de educação formal? Será que é falta de berço, falta de lar? Não, é falta de um amor que vem do alto para o coração do pai, da mãe, um amor de Deus que se instala no seio da família e força em homem e mulher dizerem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? É isso que falta. Falta temor de Deus, falta a palavra de Deus dentro dos nossos lares. E você homem, você mulher que conhece o Senhor, tem esse privilégio e essa responsabilidade de demonstrarem o poder, a graça, a misericórdia de Deus para a sua família e fazer da sua família uma usina de amor, um farol de esperança para as pessoas que convivem com você. Certamente no seu local de trabalho, talvez algum vizinho, talvez alguém que trabalhe com você ou estude com você, passe por situações como essa que nós vimos. E Deus nos colocou aqui para sermos seus embaixadores, para sermos ponto de luz, constelação de amor, para mostrar às pessoas que há esperança sim. E essa esperança, ela tem um nome. Essa esperança é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É o poder de Deus em Cristo que transforma uma família. Irmãos, nesses 40 dias de jejum e oração, estamos orando pela família inabalável. Yuri contou aqui que alguém não prestou atenção direito e falou assim, mas, pastor Yuri, meio estranho esse negócio que a igreja está fazendo agora, né? A família na balada, quer dizer, não é a família indo junto para a balada, família na balada, não, é família inabalável, está sustentada porque repousa na pedra angular que é Cristo Jesus. Hoje nós vamos tratar um pouquinho de educação de filhos. É muito tênue, é muito pouco, o tempo é pouco, e nós temos que recomendar a você os cursos de família que nós temos, Educando Filhos à Moda de Deus. Temos aí uma livraria hoje, que veio por causa do Summit, tem um livro que eu vou recomendar, está aí, compre porque vai ajudar você. Essa fotografia, quando eu vi, me lembrou uma coisa, um pai dizendo, olha, é desse jeito, vai funcionar assim, e os filhos dizendo assim, mas é para você também que vai funcionar assim? Meus filhos, quando estavam já na puberdade, na adolescência e virando jovens, houve um momento que lá em casa a coisa estava bagunçada no que diz respeito ao horário de chegar em casa. 1h30, 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã. E nós falamos assim, mas filhos, você fala, pai, eu estava com a turma da igreja, nós estávamos lá na casa da fulana, nós fizemos uma vigília, foi maravilhoso, foi jóia, está tudo bem, pai. Falei, glória a Deus que vocês estavam em boas companhias, e estavam mesmo, mas o problema é que a noite não é lugar, nem hora para a gente andar. O bandido, o delinquente funciona mais à noite. Então o dia foi feito para a gente trabalhar, para a gente fazer, para a gente se relacionar, mas a noite é para a gente descansar. Tem vários problemas.
e nós precisamos cuidar. Olha os acidentes que acontecem à noite. Vocês querem ficar, mas nós não conseguimos dormir. Qual o pai e a mãe que deita e dorme tranquilo? Não é? E o poeta Joia Júnior escreveu uma vez um poema que falava daquele barulhinho da chave na porta, que não conseguia conciliar o sono, até que sentia que a porta se abria e o filho se recolhia em casa. Ninguém descansa enquanto isso não acontece. Aí lá em casa, nós entramos em acordo. Vamos baixar uma portaria aqui em casa, que o horário limite para todo mundo é meia-noite. Aí os meus filhos mostraram o dedo para mim assim, falaram assim: mas para você também, pai? Falei: para mim também, porque eu sou acostumado a varar à noite, trabalhando, atendendo, fazendo reunião, então para mim o tempo é o tempo e eu estou nessa. E aí eu disse: não, tem que funcionar para todo mundo. Então, meus filhos me ajudaram a ter hora para voltar para casa. Acredite se quiser, um dia eu cheguei aqui, era 11h30 da noite, não, minto, perdão, era 7h30 da noite, a Basti disse assim: olha, não era 18 horas, é que eu estou confundindo, 18 horas, fechava o expediente aqui, e era 17h30 mais ou menos, a Basti falou assim: ó, é o único dia no ano que eu vou estar em casa. Ela estudava à noite naquela ocasião, e eu vou fazer uma janta especial, então fica aqui. Eu falei: não, só vou lá na igreja, dar um toque para o administrador e já volto. Mas eu estou aqui, marcou a hora. Passou 1 hora, 2, 3, 4, 5, meia-noite ela ligou aqui na igreja. Estava eu e o William Mota trabalhando no computador aqui, vendo o sistema financeiro da igreja, implantando. E ela falou: então, eu falei: perdão aí. E aí a mulher do William também ligou, vendo se ele estava no hospital ou qualquer coisa assim. Ele foi para casa e eu continuei. Saí daqui 11h30 do outro dia. Então vocês viram porque meus filhos perguntaram se o horário meia-noite funcionava para mim também, não é? Sim, é para nós todos. E entramos em concordância. Isso ficou tão esquisito porque, especialmente uma das minhas filhas, teve muita dificuldade em assimilar isso. Não por rebeldia, mas papai, não faz sentido. E aí ela contou isso na universidade onde ela estudava, lá no CDB. E aí os alunos e os professores e todo mundo fez um abaixo-assinado para mim, para eu repensar. E ela falou: pai, o pessoal da televisão quer vir entrevistar você. Eu falei: eu aceito, só ao vivo, porque eu não confio na edição. Eu não confio porque grava, corta e monta. Eu falei: não, se for ao vivo eu digo, e eu vou convencê-los que eu estou fazendo isso porque eu amo vocês. E foi uma farra muito joia. Os professores dela, quando me encontravam, diziam: ô pai, mas todo mundo sabia que era amor. E nós precisamos de limites e precisamos colocar limites também para os nossos filhos. O propósito da família não é ter limites, mas é viver uma vida de ilimitado poder, de ilimitada bênção, amor, muito aconchego. Um lar de amor é aquele lar que conhece o Senhor. Então eu queria que vocês lessem comigo esse texto aqui, juntos. Então os homens lerão os versículos pares e as irmãs lerão os versículos ímpares. Vamos ver quem lê mais forte, tá bom? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6-9. Vamos lá. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. É isso aí. Esse texto, começando no versículo 1, trata do seguinte: Deus tirou com mão poderosa o seu povo lá do Egito, atravessou com eles o Mar Vermelho, sinais, maravilhas, prodígios, dizendo: vocês são o meu povo escolhido. Eu tenho um projeto de abençoar toda a terra através de vocês. Vocês me serão uma nação santa, um povo escolhido, uma nação de sacerdotes. Mas eu quero que vocês me amem, que vocês me amem de todo o coração, mente, alma, forças. Eu quero que vocês me amem com toda a intensidade, porque eu amo vocês com toda a intensidade. Obviamente, pelo costume da época, ele falava principalmente aos homens, que eram os líderes das suas famílias.
e ele disse assim: olha, eu estou dando a vocês uma terra boa, uma terra que manda leite e mel, uma terra abençoada, e eu quero que vocês cheguem na terra e que comam do fruto da terra, que vocês plantem e colham abundantemente, que o gado de vocês progrida, cresça abençoadamente. Eu quero que os seus filhos e as suas filhas tenham filhos, e tenham filhos e netos, e todos sejam sadios. Eu quero que vocês não fiquem perdidos na vida, mas que sejam família abençoada, porque o meu projeto para vocês é abençoado. Mas eu quero dar o caminho para essas coisas acontecerem. Me amem, obedeçam a minha palavra. Não é porque eu sou um velhinho ranzinza que precisa ser ouvido. Deus não era um velhinho esclerosado que não podia entrar em depressão e nem estresse por não ser obedecido. É que Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dele. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus não precisa da gente. Olha o tamanho do universo, olha essa grandeza, olha essa beleza, olha 40 milhões de seres que Deus criou, lindos, maravilhosos, diferentes, diversificados. Quem somos nós para alcançar e para atrair a presença de Deus? O que é isso? É Deus que nos ama, e Ele tem um projeto completo para nós, e um projeto de família, e família inabalável, uma família para dar certo. A sociedade está querendo destruir, chamando que é uma desconstrução, e é mesmo, da família tradicional, mas essa família é projeto de Deus, foi feita para dar certo, e a sua família, enquanto se submeter ao amor de Deus, ao poder de Deus, e à palavra de Deus, será uma família bem sucedida. Pode aplaudir o Senhor. Eu não conheço um homem e uma mulher que temam ao Senhor, e filhos que temam ao Senhor, e vivam em plena infelicidade, porque quem ama o Senhor, acerta na vida. O Salmo de número 1 diz que é abençoado aquele homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. A vida dele é estabilizada, é como uma planta plantada bem juntinho a ribeiros d'água. Ela recebe nutrientes, e ela é frondosa, é bonita, é viçosa, e ela dá muitos frutos, e os seus frutos vêm na estação própria. Ela é linda. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha, a folha seca. Então todo homem, toda mulher, filhos e filhas que crerem em Deus e declararem dentro da sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, são abençoados, estão profetizando bênção para a sua própria vida e para as suas gerações. A bênção de Deus é geracional, meus irmãos. A bênção de Deus é geracional. Você que é mulher de Deus, você não gerou filhos para o inferno. Diga glória a Deus. Seus filhos foram gerados para Deus, e foram para ser uma bênção dentro da sua casa, e para abençoarem outras pessoas também. O texto, vamos agora palavrinha, frase por frase, versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Quais são as palavras? Todas estas palavras. O que a gente extrai daqui? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Diga, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é uma parte da Bíblia. Nós vivemos no contexto de multidão. Tem gente que vem à igreja para buscar a bênção, só para receber, só quer mandamento. Nas livrarias evangélicas tem uma caixinha com com promessas, né? Chama-se caixinha de promessa. Lembra disso? Lembra disso? Só tem versículo fazendo promessa. Eu nunca vi caixinha de mandamento. Você compraria caixinha de mandamento? Não, caixinha de promessa é melhor, né, pastor? Isso mostra o espírito do nosso coração. Queremos receber, mas nós precisamos guardar todas as palavras que estão na Escritura. Tudo que Deus ordenar, nós devemos fazer. Uma vez um jovem pastor disse para mim: estou encantado com um rapaz que se converteu na nossa igreja. Ele chegou para mim, rasgou o coração e disse: pastor, me ensina a palavra de Deus, porque tudo que Deus mandar eu farei. Olha que coisa linda. Tudo que Deus mandar eu farei. É essa disposição que Deus espera de nós como família, que nós guardemos todas as palavras. Por isso precisamos ir à Bíblia, precisamos recorrer à Bíblia, precisamos ler a Bíblia, decodificar a Bíblia, interpretá-la e aplicá-la na nossa vida. A escola do discípulo é uma bênção para isso aí. Livros devocionais são uma bênção. E se você pegar, por exemplo, 31 dias no mês, um capítulo por dia no livro de Provérbios, você tem ensino
prático para a sua vida, para os seus filhos, para o seu marido, para os seus relacionamentos, para os seus negócios. A Bíblia é cheia de princípios e é uma bênção, mas nós precisamos o quê? Guardá-los no coração. São todas as palavras, e é hoje que o Senhor ordena. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçam os vossos corações. Quem crê que veio aqui hoje porque Deus chamou e trouxe? Levante a mão. Amém, glória a Deus. Muitos pensam que agendaram essa vinda. Não é não, é uma ilusão. O projeto de Deus é muito maior. A agenda de Deus já estava feita antes de você nascer, e você estaria aqui hoje. Por isso, o dia de hoje é muito importante para você. Deus marcou um encontro com você, e Ele quer mudar a sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Você não deve sair daqui do modo como você entrou. Deve sair daqui chacoalhado, deve sair daqui desequilibrado, no bom sentido, que você sai desajustado, torto, pedindo um Dorflex lá fora. Eu apanhei tanto da palavra de Deus hoje, que eu vou tomar um Dorflex, mas é para o meu bem. Amém, meus irmãos? É hoje que Deus marcou um encontro com você, e Ele quer mudar a sua vida. E olha, não estou falando para você não, eu já falei para mim ali, já chorei várias vezes ali, hoje de manhã e à tarde já chorei por mim, porque Deus quer falar comigo. Antes de eu falar a você, eu estou falando comigo. É hoje. Diga, é hoje. Diga para a pessoa que está do lado, é hoje. Deus quer falar e quer mudar a nossa vida hoje, irmãos. E olha, hoje eu lhe ordeno, ou seja, Deus está dizendo para você, igreja, Deus não está te pedindo um favor não. Deus não está te dando uma dica, Deus não te dá sugestões. Ele diz: eu ordeno, eu sou o Senhor. Tudo começou dizendo: ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus. Tema o Senhor, se curve diante do Senhor, obedeça ao Senhor para o seu próprio bem. E diz assim: estejam em seu coração, que a palavra de Deus que nós estamos recebendo agora ache abrigo, terra fértil, terreno arado no nosso coração, para que ela, caindo no nosso coração, seja uma semente que frutifique. Diante desse versículo e essas dicas do versículo, extraímos o que princípio? Os pais têm responsabilidade de amar a Deus e influenciar seus filhos a amá-lo de toda a mente, alma e forças. Amém, meus irmãos? Então, o projeto de Deus é que nós o amemos. Você pai, você mãe, e que esse amor seja estendido também para os seus filhos. Versículo seguinte vai dizer: ensine-os com persistência os seus filhos, converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha só, ensinar com persistência, com intencionalidade. Nisso eu falhei muito com os meus filhos. Pela prática, pela misericórdia de Deus, ensinei várias coisas aos meus filhos. Várias vezes, intencionalmente, falei do amor de Deus e do projeto de Deus, mas eu falhei quando eu não discipulei intencionalmente os meus filhos. Eu falhei. Mas nós estamos hoje na igreja com o projeto Pais Discipuladores. Nós estamos acordando os pais mais cedo para que eles discipulem intencionalmente os seus filhos, para que tenham o que nós chamamos de HDL. Quem sabe o que é HDL? Levante a mão. HDL, quando você faz exame de sangue, tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Qual que é o colesterol bom? HDL. Para nós, HDL, que é bom, é hora, dia e local. Estamos falando do discipulado com HDL, hora, dia e local. Então, se você tiver a oportunidade de educar os seus filhos e marcar uma hora certinha para ter um tempo com o seu filho, eles ficarão encantados e verão que você está dando tempo intencional a eles. Falei para vocês aqui da Susana, que foi uma mulher que abençoou muito uma nação. Ela tinha vários filhos, se não me falha a memória, 9 filhos, e ela fez algo incrível. Além de educar os seus filhos todos, não permitindo que eles fossem à escola normal, mas educando-os em casa, e ela tinha um pressuposto: eu não vou colocar os meus filhos lá no sistema de fora, enquanto eles não tiverem a alma salva por Deus. Ou seja, enquanto meu filho não tiver uma experiência de conversão, eu não libero ele para a vida, e ele tem que aceitar Jesus aqui dentro de casa. Olha só, Susana Wesley é o nome dessa mulher. Muitos filhos, e só os liberava para a escola quando eles tinham uma experiência com Cristo, e ela sabia que eles estavam seguros. E ela tinha, apesar de ter 9 filhos,
tempo individual com cada um deles. Foi assim que John Wesley, o homem que Deus usou para fazer uma revolução de mais de 100 anos e libertar uma nação da promiscuidade, da baixaria, da corrupção, através de um grande avivamento. Uma mãe que investiu intencionalmente tempo na vida dos seus filhos, é ensinar com persistência. Ninguém que quer ensinar pode parar rapidinho, tem que persistir. Conversar com eles sobre as palavras da lei. Conversar é dialogar, é estabelecer diálogo, contato, a conversa, a linguagem é muito importante. Irmãos, nossos filhos são como sismógrafos emocionais. E quando nós não verbalizamos, nós estamos impedindo os nossos filhos de crescerem, de saberem coisas, e às vezes nós colocamos entraves no coração deles, porque nós não verbalizamos. A criança, se não ouvir sobre o porquê ela está sendo corrigida, se ela não for orientada sobre por que pode fazer ou não fazer, ela fica confusa, ela perde referencial de segurança. Então é muito importante ensinar aos filhos, conversar com eles, dialogar, falar, obviamente na linguagem de criança. Quando pai e mãe começam a debater um assunto, discutir, a criança pode não entender os verbos, pode não entender do que se trata, mas entende as emoções dele, do casal, sabe? O franzir de testa, o tom da voz, a postura, né, os gestos, a leitura corporal, a criança sente. Então, nós precisamos dedicar intencionalmente ensino aos nossos filhos. Nossa igreja tem lutado para apoiar você. A educação é uma necessidade e uma responsabilidade de cada pai e mãe, de cada família. Você não pode terceirizar dizendo, ó, meu filho tem que ir para a igreja para aprender a palavra de Deus. Não. A Bíblia não diz aí, olha, vão à igreja aprender. Aqui a gente vem celebrar, a gente aprende, aqui é reforço, aqui é ajuda, é subsídio, mas a responsabilidade, o privilégio da educação cristã é dentro de casa, pai e mãe. Especialmente os pais precisam ser despertados para isso. Nós como pais somos muito falhos. E diz que isso acontece em casa, assentado. O que ele está dizendo? Que é no dia a dia da vida. É quando você assenta para comer, quando você assenta para brincar com as crianças, para ter um papo. E muitas vezes nós nos sentamos de frente da televisão, ligamos a televisão e só assistimos televisão juntos, trazemos os pratos para comer, jantar, almoçar ou tomar lanche na sala por causa da televisão. Aliás, aquela musiquinha antiga, que a mãe é a rainha do lar, já foi, não é, já era. A mãe não é mais a rainha do lar, é a televisão. Já viu como os sofás estão dispostos na sua sala? Estão virados para quem? Para ela. Quando você quer que os catarrentos não deem trabalho, você está meio cheio, liga, põe lá no canal para ela sentar. Por quê? Porque ela é a sua babá eletrônica. Família que assenta para assistir televisão junto, nem sempre ora junta. É muito legal sentar junto, mas para estudar a palavra de Deus, para falar das grandezas de Deus. Fora de casa, andando no caminho. Claro, era uma sociedade agropastoril, mas mesmo dentro do carro, irmãos, nós podemos fazer muitas coisas boas. Nós podemos colocar música santa. E eu queria te desafiar, meu irmão, minha irmã, por favor, tem música do mundo que não te acrescenta em nada. E você, queria te dizer um negócio, desculpa a franqueza, o seu ouvido não é pinico. O seu ouvido não é pinico. Tem coisas que a gente ouve, eu não ouço, mas se você ouvir um rádio, é baixaria demais. Coloque hinos, ou coloque canções que mesmo seculares inspiram. Tem canções de brasilidade, tem canções sérias, que tratam de coisas boas, mas não deixe que uma volta de carro, uma saída, uma viagem, tenha aquilo que não vai edificar, que não vai abençoar, que não vai melhorar a sua família. E diz quando? Olha, o tempo todo, porque diz o texto, você faça isso ao deitar e ao levantar. Que indicação é essa aí? Que quando eu acordar, eu tenho de ter consciência de adorar a Deus e levar os meus filhos a adorarem a Deus, a viverem para Deus, respeitarem a Deus, respeitarem a pessoa, as pessoas viverem para Deus, e ao deitarem, fazerem uma autoavaliação. Como foi meu dia hoje? O que eu fiz que desagradou ao meu Deus? Como eu podia ter melhorado? O que eu vou fazer amanhã para corrigir o mal feito que eu fiz hoje? Então, o ensino, irmãos,
ele é persistente. Não dá para educar filhos de vez em quando. Tem pessoas que passam vergonha. Por quê? Porque não educaram seus filhos. Quem é que educa quem? Tem pais sendo educados por filhos, e obviamente estão sendo mal educados. A voz firme, a voz de comando, que não traz só ordem, mas traz afeto, carinho e amor, é a voz do pai, é a voz da mãe. Quando não tem, a voz do responsável. Ainda falando sobre a lei, sobre a palavra de Deus, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Está vendo esse judeu aqui, olha, aparentemente parece um soldado. Olha aqui na cabeça dele, uma caixinha. Olha aqui no braço dele uma caixinha. Olha aqui, uma correia de couro de animal. Isso em hebraico é tefilim. Em português, filactério. Agora esclareceu demais, né, irmão? Quando pôs em português, falou: ah, claro, se você falasse antes que era filactério, eu já tinha entendido. Eu não sei quem foi o tradutor, mas é complicado chamar de filactério, né, irmão? Agora a gente precisa entrar no dicionário para descobrir o que é filactério. Anote aí, tarefa para casa, domingo que vem você traz. Pastor, já descobriu o que é filactério. Mas é um acessóriozinho, uma caixinha pequena, desse tamanho, como vocês estão vendo. Aqui, ó, são vendidas com as correias de couro. Aqui dentro ela abre e há um rolinho com a Torá escrita. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. A lei de Deus para o judeu é a Torá. E aqui dentro está a Torá. Então ele está dizendo: amarre-as como um sinal nos teus braços e prenda a testa. Então eles fazem literalmente amarrar aqui dentro a Torá e aqui. Aqui para dizer que a cabeça, que o governo, que as decisões, que a volição dependem da obediência à palavra de Deus. Diga glória a Deus. É essa a intenção. A palavra na cabeça, quando você memoriza a palavra de Deus, a palavra está aqui e ajuda você a decidir corretamente. Quantas vezes você vai fazer alguma coisa errada e o Espírito de Deus sopra a palavra de Deus que já está aqui na sua mente. Então é esse o propósito. Nas mãos, porque a mão trabalha, a mão ajuda, a mão desenvolve a vida, não é? Então esse é o significado. Pode ser que alguém tenha isso amarrado na cabeça e no braço e haja totalmente em desacordo, em desalinho com a palavra de Deus. Mas você não. Você é um servo de Deus, você tem um Espírito Santo que habita em você, e você tem o esclarecimento do Espírito Santo, e você entende o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmão. É a Bíblia, palavra de Deus, resposta de Deus para os problemas da vida. A Bíblia nos orienta a sermos pessoas, homens e mulheres bem-sucedidos e fazer a vontade de Deus. Escreva-as nos batentes, nas portas de sua casa. Aqui está, olha, aqui, de um jeitinho diferente, a mesma coisa. É um artefato que se prende à porta da casa. Até nos hotéis em Jerusalém você vai, né? No hotel judeu, em qualquer lugar do mundo, tem lá esse adornozinho, e ali dentro tem a Torá, querendo dizer: olha, nesta casa conhecemos e respeitamos a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o propósito. Então, nós, olhando os fundamentos da educação para nós, vemos que há uma educação bíblica que precisamos dar aos nossos filhos, além da educação social, como eles agem, como eles se comportam em sociedade, como eles se dão com os amigos, e a educação profissional. Agora, desses 3 aí, a minha pergunta para você: você investe nos seus filhos, sim ou não? Acho que você estava distraído. A minha pergunta é: você investe nos seus filhos, sim ou não? Sim. No primeiro, no segundo ou no terceiro ponto aqui? Onde você gasta mais tempo com seu filho? Na educação bíblica, na educação social ou na profissional? Aqui está um engano, irmão. Meu filho, eu conheço um parente que pegou o filho de 3 anos e começou a dar aula de economia para ele. Mas não é economia simples de dar uma moedinha, ajudar a entender o valor de troca, não. Começou a falar de administração profissional. Era um desejo de tornar aquela criança
conhecedora dos princípios da administração. Foi até antes da hora. Mas, irmãos, quanto dinheiro, quanto tempo, quanto investimento nós temos feito na educação bíblica dos nossos filhos? Porque infelizmente nós achamos que educá-los para a vida é melhor. Não, meu filho vai ter uma grande profissão. Eu dou uma boa escola, porque quero que ele seja top na hora de fazer o vestibular. Eu pago o cursinho, porque eu quero que ele alcance os melhores lugares. E eu vou financiar a pós-graduação dele, mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque eu quero que ele seja muito bem sucedido na vida. A minha pergunta é: e a vida eterna? Irmãos, ou cremos na palavra de Deus ou não cremos. O mundo jaz no maligno e por causa disso vai de mal a pior. Mas o nosso investimento, irmãos, é na palavra de Deus. Precisamos investir nos nossos filhos na palavra de Deus. Por isso hoje eu nem vou falar da educação social e profissional, porque muitos já estão fazendo bem para os seus filhos. Eu quero saber aqui: pais, não irritem seus filhos. Vamos ler, homens? Vamos ler todos juntos o versículo todo. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. Interessante, irmãos, é que pais em português compreende pai e mãe, mas a palavra grega aqui não é para homens e para mulheres. A palavra grega é pater. Pater, dá para você notar a quem a palavra de Deus está sendo dirigida aqui? Não, aos pais. Então eu quero agora que todos os pais ou projetos de pais fiquem em pé. Isso. As irmãs podem aplaudir? Não. Todos os pais, avós, tios, todo homem, todo projeto de homem. Tem um homem ali que tem um homem que não levantou, mas tudo bem, talvez seja um convidado e não está assim tão à vontade. Ok. Então agora vocês, com esse vozeirão, voz de anjo, de arcanjo que Deus deu para vocês, vão ler, porque entendem que isso é palavra de Deus hoje, para vocês. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então vamos ler aí, nós homens: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. As mulheres podem aplaudir? Não? E agora as mulheres vão ter uma licença para falar assim: vou orar por você. Aponta para ele e fala assim: eu vou orar por você. Tem mulher que está falando assim: fala, Jeová, é hoje, Jeová. Pode assentar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós homens nos acostumamos que a gente sai para trabalhar e nós somos o provedor, e a mulher cuida do resto. Mas a Bíblia está falando no grego, no original aqui, que é para nós, marmanjos, com barba ou sem barba. Essa tarefa é nossa. Pais, não irritem os seus filhos. Por que será que Deus está falando para os homens? Porque muitas vezes, obviamente, os homens irritam os seus filhos. Por que os homens irritam os seus filhos? Algumas razões. Primeira, porque eles são inconsistentes no testemunho. A boca fala uma coisa, o comportamento fala outro. Filhos ficam irritados, ficam nervosos, ficam escandalizados quando veem que a palavra é muito bonita, mas que a prática é divergente, é difusa, é confusa. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, vamos prestar atenção nos nossos atos. Um homem que trata com uma flor a sua mulher, está ensinando o seu filho o carinho com que ele há de tratar a sua namorada, a sua noiva e a sua esposa. Mulheres, digam glória a Deus. É isso aí, irmãos. Agora, apelidando a mulher, jararaca, essa mulher é uma jararaca, anta. Você pode rir, mas tem gente que trata desse jeito. E eu já parei muito tempo de brincar, quando chega a ligação, fala assim, igual muitos homens brincam, e eu brincava também: é a chefatura, é a polícia. Quando a mulher liga, é a polícia, é a patroa. Não, é a minha princesa, é a minha rainha, é a Miss que eu tenho lá em casa, amém, irmãos? E não é Miss Churuca, não, é Miss, viu? É aquela senhora que Deus me deu.
Então muitos rapazes, eles estão simplesmente fazendo com as moças o que viram seus pais fazerem com as suas mães. Incongruência, inconsistência, um discurso que não corresponde à prática. Irmãos, vocês homens, nós precisamos ser modelo para os nossos filhos, homens de uma só palavra, sim, sim, e não, não, honestidade, lealdade, princípios. Muitos adolescentes, irmãos, e a adolescência é um período, já desde a pré-adolescência, em que a criança, não é, que agora desenvolveu-se, quer o seu lugar no espaço, ouviu o tempo todo, não pode, não pode, não pode, não pode, se pode, precisa perguntar se pode. Então ele fala, não, chegou a minha vez, eu já não estou mais nas barras da saia da minha mãe, eu já não sou pintainho para viver debaixo das asas da minha mãe, do meu pai, eu quero um lugar, eu quero o meu lugar, eu já penso, eu raciocino, né? E a mídia insiste que eles ganhem independência, que eles fazem aquilo que lhes dá na telha. Então, até os nossos filhos estão passando por essa mudança, e que eles querem testar os nossos limites, e nós precisamos de muita sabedoria de Deus, para que tudo quanto nós fizemos tenha sido aquilo que nós os ensinamos, porque é nessa época que adolescentes começam a dizer, meu pai é um hipócrita, minha mãe é uma hipócrita, e muitos se afastam da igreja nessa idade, sabe por quê? Porque desde pequenininho, vem para a igreja, louva a Deus, a gente fala de amor, 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 e quando saímos daqui, no carro nós já começamos a desprestigiar, a falar mal. Você viu o vestido daquela outra lá? Você viu? Parece crente, não é? Então Deus é contra a saia curta, claro, mas é contra a língua comprida também. Não adianta ter a saia comprida e a língua também. Irmãos, aqui nós falamos bem das pessoas. Chega lá na mesa de casa, ao invés de almoçar macarronada, a gente almoça os irmãos. Entendeu? Tem gosto para quem, tem gente que gosta bem passado, queima bem. Fala bem, passa bem passado, queimadinho. Tem gente que fala, não, fala só um pouco, eu gosto raro, eu gosto, né, quase sangrando, eu gosto do boi na brasa. Irmãos, quando nós irritamos nossos filhos, é porque às vezes nós não os respeitamos como pessoa. São tiquinho, mas são gente. Precisam ser respeitados os seus direitos. E a gente precisa cuidar para o que a gente fale, a gente cumpra. Se você fizer isso, eu vou te corrigir. Fez e ficou olhando. Não fez, que nada, à vontade. Então, se você prometeu corrigir, prometeu enquadrar, tirar privilégios, cumpra, porque quem promete e não cumpre, está provocando o quê? Os seus filhos ao relaxamento, e quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai pensar a mesma coisa do chefe, o chefe falou, vou fazer, deixa aí, dá uma enrolada, dá uma embromada aí, e no relacionamento com Deus vai igualzinho, sabe o quê? Deus ordenou, esquece. Meu pai já mostra pela vida dele que tudo isso aqui, ó, da boca para fora. Nós irritamos os nossos filhos de diversas maneiras, com palavras duras. Cala a boca, moleque! Irmãos, os nossos tiquinhos são gente, e eles não têm o poder de dialogar e refletir como nós, mas eles sentem, viu? Eles sentem. Nós precisamos medir as palavras. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida habitam aqui, ó, na língua. Precisamos cuidar. Uma vez fui fazer uma visita, tinha umas 6 crianças, e a senhora falou assim, ó, esse aqui é o João, esse aqui é a Maria, esse aqui é o Marcelo, tal. Isso aqui é uma coisa que nós temos aí em casa. O que aquela criança recebeu, irmãos? Isso é uma coisa. Então, muitas vezes, você, homem, precisa cuidar do que faz, como faz. A palavra dura provoca a ira, mas a palavra branda desvia a raiva. Amém, meus irmãos? Corrigir os filhos sem ouvi-los primeiro é muito sério. E ó, pedir perdão aos filhos. Eu me lembro uma vez que eu corrigi um dos meus filhos indevidamente. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que responde antes de ouvir comete burrice e passa vergonha, na linguagem do Gilson Breder.
Aquele que responde antes de ouvir, comete estultice e passa vergonha. Então, numa dessas coisas de afogadilho, vamos corrigir os moleques. Depois ela falou, não foi isso. Foi assim, assim, assim. Foi, meu Deus. Fui lá, acordei, era o Yuri. Acordei o Yuri. Falei, filho, papai quer pedir perdão para você. Papai entendeu errado. Você me perdoa? Que coisa boa quando nós podemos perdoar e receber perdão. Uma mágoa, um ressentimento pode virar uma bomba relógio dentro do coraçãozinho das nossas crianças. Então nós precisamos zelar por eles. Criem-nos na instrução do Senhor e no conselho do Senhor. Vamos ver o que é isso aqui. Não irrite os vossos filhos. É difícil, né, irmãos? Olha lá. Opa. É difícil, está vendo? Ele está com o megafone aqui, ó. A garota está ali no WhatsApp. Quem tem esse tipo de problema? Levanta a mão. Quantos filhos aqui ficam irritados que seus pais não saem do WhatsApp? Levante a mão. Ah! Mas só corrige a garotada, a gurizada, é verdade ou não é? Ah, então nós precisamos olhar no espelho, tá certo, irmãos? É isso aí. Então é difícil realmente a gente se relacionar com uma pessoa que está ligada o tempo todo. Mas a Bíblia está dizendo para a gente tomar todo cuidado e não provocar os nossos filhos. Criem-nos na instrução do Senhor. A palavra instrução no grego é paideia, que traz a ideia de treinar e educar. Remete, no nosso caso, ao discipulado, não é? E nós temos aprendido isso, que nós temos o pai discipuladores aqui, nós temos dicas. Aqui na igreja nós temos um material para o ministério infantil. Quem está em célula aqui, levante a mão. Beleza. Quem não está ainda, levante a mão. Quem não está em célula? Pouca gente, né? Quem não sabe o que é célula, levante a mão. Quem não entendeu nada, levante a mão. Nós temos um material, que é conteúdo bíblico, para o pai e a mãe estudarem juntos, fazerem devocional juntos, em casa, com os filhos. Temos material para o filho que é alfabetizado, o mesmo assunto. O que nós ministramos às crianças aqui no domingo de manhã ou à noite, é um assunto, os pais têm o manual para estudarem juntos com os filhos, fazerem o culto doméstico. A criança alfabetizada tem, e lá na célula vão estudar o mesmo assunto. Olha, quanto suporte, irmãos, para nós instruirmos os nossos filhos, cuidarmos dos nossos filhos adequadamente. É muito importante. Aqui no discipulado e mentoria, o coaching é aquele treinador, não é? Nós precisamos ser treinadores dos nossos filhos e instruí-los no temor do Senhor. Criar os filhos no conselho do Senhor. Aliás, ali, ó, os professores, né? Essa palavra paideia também é a raiz da palavra pedagogo. Então nós precisamos ser professores, mestres mesmo, para os nossos filhos. Criar os filhos no conselho do Senhor. A palavra conselho no grego é noutesia, mesma palavra que usa de aconselhamento noutético, aquele que traz a mente. Você trazer o filho no conselho do Senhor é falar, é admoestar. Algumas traduções dizem admoestar. É trazer à mente aquilo que a pessoa já sabe. Não é ensinar um princípio novo, mas é lembrar o que a Bíblia já diz sobre determinados assuntos. Então, nós vamos, ao invés de dar dura, vamos levar os nossos filhos à palavra de Deus. Aí na livraria tem um livro chamado Lições para Ser o Pai Ideal. O Kevin Lehman é um psicólogo cristão há mais de 20 anos lidando com relacionamentos familiares, e então ele dá 3 dicas para homens especialmente. Olha só, 3 tipos de pais geralmente ele catalogou nas suas pesquisas: o autoritário, o permissivo e o firme. Qual deles é você? Vou perguntar para as mães. Perguntar para o pai não vale. Vou perguntar para a mãe que tipo de pai é o seu marido, mas não vou pedir para levantar a mão não. Levanta a mão para dentro. Ok? O que nós podemos aprender? Olha só, o pai é autoritário, na disciplina desse homem que é crente, conhece os princípios da palavra de Deus e tem uma psicologia técnica, não é? Ó, o pai é autoritário, disciplina com um braço forte, não admite discussão, e o pai detém o controle completo. Ele dá um soco na mesa e fala assim: quem manda aqui sou eu, e todo mundo afina. Sendo assim, os filhos criados por pais autoritários costumam, não são todos, costumam se tornar passivos, sem determinação,
sem criatividade, sem iniciativa. Sabe por quê? Alguém pensou tudo por eles, alguém mandou, só o pai. Então, eliminou muito desses benefícios que a criança podia ter. Entretanto, mais cedo ou mais tarde, eles tendem a se rebelar. Mais cedo ou mais tarde, tendem a se rebelar para total frustração do pai e da mãe. Então, não adianta a gente bater e dizer, aqui quem manda sou eu, é só do meu jeito. Por quê? Essas crianças se tornarão homens e mulheres, ganharão sua independência num momento ou no outro. Uma coisa que muito frequentemente acontece é o cara que foi muito severamente cobrado, ele diz assim, não, lá em casa vai ser diferente, meu pai foi muito duro com a gente, e aí ele é mole demais, entendeu? Pulou para o outro extremo. Então precisa tomar cuidado. O pai permissivo, a permissividade é induzida pela culpa. Isso aqui é fundamental, nós temos que olhar para dentro e perguntar para o Espírito Santo, pai, por que eu deixo tantas coisas? Que culpa que eu tenho? O que está me culpando, me encurralando? No Summit nós vimos que o cérebro conta histórias para a gente, para aliviar a dor, mas são histórias que escondem a verdade. Os pais querem ser o melhor amigo dos filhos, reduzindo tudo, amor, amor e amor. Tudo é amor aqui em casa, deixa, ame a criança, ame. Vai corrigir, não, demonstra amor. Irmãos, corrigir é amar. Diga, corrigir é amar. A Bíblia diz, Deus é pai, Ele corrige os seus filhos, Ele corrige a quem ama. Se não corrigisse, os seus filhos seriam tidos como bastardos, não são filhos dele. Então quem ama, corrige. Diga, quem ama, corrige. Depois vem o pai firme. Esses pais não provocam raiva nos filhos, em vez disso, os criam no treinamento e na instrução do Senhor. Esse estilo de vida não produz rebeldia, por algumas razões. Desenvolve limites consistentes, amorosos, fornece à criança a oportunidade de tomar decisões, atribuindo-lhe responsabilidades. Transmite respeito e amor que aprimoram a autoestima. É muito importante, irmãos, nós levarmos em consideração o que o Senhor está nos dizendo hoje. Talvez você diga assim, poxa vida, hoje eu queria uma palavra de Deus. Meu amigo, você recebeu uma palavra de Deus, que requer uma resposta. Vamos ficar em pé. Olha bem para mim, sobre o que eu vou falar com você agora. Vocês homens, pais. Eu vi no Summit um depoimento de um homem que não tinha pai. E ele foi para a prisão, aquela prisão que o Marcos falou, e lá ele aceitou o Senhor Jesus. E quando ele foi ser batizado, a expressão foi, eu te batizo em nome do Pai. Ele engasgou, porque ele não tinha referência de pai. E aí ele entendeu que Deus era de verdade o seu pai. Se o seu pai falhou com você, e ele não apontou você para os braços do Pai eterno, não entenda que o Pai eterno é igual ao pai que você teve. Quando eu, como pai, falho na educação dos meus filhos, eu estou passando uma imagem distorcida da paternidade, e muitos filhos não terão um coração aberto para chamarem Deus de pai, porque pai não lembra uma boa coisa. Então, tarefa para você. Se você não entendeu o seu filho, se você foi pesado de mão, pesado de boca, se você humilhou o seu filho, não importa a idade que ele tem, ainda hoje, procure o seu filho e peça perdão. Deus tem um propósito maravilhoso para a vida dos seus filhos e chamou você para instrumentalizar esse amor. Então é muito importante que você ame os seus filhos, que você dê o máximo de você para que os seus filhos sejam encaminhados ao amor do Pai eterno. Se você não tem vida devocional, vai ser difícil você pedir para os seus filhos terem vida devocional. Lá no começo do versículo 6 é assim:
no capítulo 6, versículo 1 é: ame o Senhor. Você precisa amar o Senhor, você precisa conhecer a palavra, você precisa viver a palavra, e aí os seus filhos serão introduzidos à presença do Pai eterno pelo testemunho, pelo depoimento de você. Seja pai, seja mãe, seja responsável, creia que Deus tem uma palavra muito séria para você hoje. Não foi uma palavra para alegrar o seu coração, do seu ponto de vista, mas foi com certeza que Deus disse ao povo de Israel: eu quero que vocês sejam prósperos, sejam estabilizados, sejam felizes, que haja riso, que haja alegria, que haja dança na casa de vocês, por causa do amor com que vocês se amam. A Bíblia, irmãos, traz para nós uma nova sociedade. A Bíblia traz para nós o amor de Deus e o amor de Jesus. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso, lute por isso com todas as suas forças. Sabe o quê? O dinheiro que você está investindo nos seus filhos está fazendo muito bem, mas talvez os esteja levando para longe de Deus. A vida profissional é muito pequena. A vida profissional pode acrescentar o seu filho, mas não vai responder às questões mais íntimas do coração dele. Ele precisa de Deus, ele precisa de Jesus, ele precisa de você. Invista tempo, dinheiro, atenção na educação cristã dos seus filhos. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta ter sucesso em tudo e perder a sua família. Pai querido, no nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós corramos atrás para rever alguns dos nossos comportamentos no passado, pedir perdão às pessoas tão pequenas, tão débeis, Senhor, tão limitadinhas que o Senhor colocou lá dentro de casa, os nossos filhos, para que nós nos curvemos diante deles, e como o Senhor nos ordena na sua palavra, sede submissos uns aos outros. E assim nós queremos ver até homens marmanjões, mulheres adultas se encurvando diante de crianças e pedindo: meu bem, perdoa o papai, perdoa a mamãe, perdoa a titia, perdoa a vovó, porque, Senhor, são pessoas tão importantes que precisam aprender com os nossos acertos e não com os nossos erros. Tem misericórdia de nós, leva-nos para os nossos lares, e que essa semana, Pai, essa palavra gravada no nosso coração produza fruto que seja para a Tua glória, para o Teu louvor, para o fortalecimento da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade. Nós oramos assim, independentes de Ti, no nome de Jesus, amém e amém. Vai na graça, vai na misericórdia, vai na paz do Senhor. Uma semana de vitória com a sua família inabalável e não na balada, viu, gente?